Hoje eu gostaria de deixar essa palavra voltada, mesmo breve, para a questão do ensino, a importância do ensino na grande comissão. Mateus 28, 19 e 20. Diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, esse texto é intitulado A Grande Comissão, tá certo? Por quê? Porque é o grande comissionamento de Jesus feito a seus discípulos, feito à sua igreja. E a importância dele é que todos os 4 evangelhos, eles narram a grande comissão. E Lucas ainda registrou também no livro de Atos. Então nós temos a importância desse comissionamento dado por Jesus à igreja, a nós que somos discípulos. Naquele primeiro momento, aquele grupo apostólico, que era muito mais do que os apóstolos, eram seguidores de Jesus, muito mais do que os 11, né? Porque Lucas já não se encontrava aí, e nós, por extensão, temos esse texto. E é importante vermos a sequência desse ordenamento, dessa ordem, que é indo. Pode passar o slide seguinte, indo, porque nas versões nossas tem ide, não é? Ide, na forma verbal de um imperativo. Mas na língua que foi escrito, que foi o grego, não é? Embora os discípulos de Jesus falavam aramaico, mas quando os discípulos foram escrever, aqueles que escreveram na língua grega, é indo, na forma de gerúndio, não é? Que nós temos na língua portuguesa. Então, indo, batizando, ensinando, não é? Hoje há um certo criticismo, uma crítica, aliás, em relação ao gerundismo, né? Às vezes, no falar, nós usamos muito gerúndio, né? Fazendo, cantando, indo. Quando alguns estudiosos da língua portuguesa dizem que nós precisamos nos atentar a isso. Mas aqui não temos como, irmãos. Porque a ideia do gerúndio na nossa língua, e assim também na língua grega, no que seria gerúndio para nós e para ele um tipo de verbo que é feito no momento e continua, como o nosso gerúndio, né? Ele continua. Então é indo, batizando, ensinando, com o propósito de fazer discípulos. Esse é o único verbo na língua que foi escrito os evangelhos que está no imperativo, não é? Fazei. Então a ideia que temos aí é de que essa grande comissão, o propósito dela é fazer discípulos, indo, batizando e ensinando. E o ensino faz parte da grande comissão. Veja no versículo aí que eu frisei, não é? Ensinando-os a guardar, ensinando-os a obedecer, em outra versão tem, ensinando-os a observar, outras versões bíblicas trazem, a tudo que eu lhes ordenei. Então o ensino, ele faz parte do tripé, vamos dizer assim, da grande comissão. E aqui eu gostaria rapidamente de deixar alguns pontos, né? 3 pontos, como bom pregador batista. Aliás, bom eu não sei não, mas eu sei que eu sou pregador batista. Não é bom o pregador ser elogiado, não. Desculpe, irmão. Primeiro, ensinar o que Jesus mandou, né? Ensinar o que Jesus mandou. Isso está claro na grande comissão. Não se trata de ensinar usos e costumes, tá certo? Usos e costumes, porque se a gente hoje, mas vou trazer em outro tempo, e já fiz menção aqui, às vezes a gente precisa tentar que doutrina é uma questão e usos e costumes é outra questão, tá certo? Usos e costumes ele passa com o tempo, vai mudando. Eu ouvi falar lá atrás de alguns segmentos religiosos que eles, por usar uma presilha no cabelo, né, por fazer algum adereço, as pessoas eram eliminadas, né? Antigamente o termo era esse, né? Ou seja, eram mortas, não é?
eram desligadas do rol do membro, disciplinadas, e até hoje isso se mantém em alguns segmentos. Não é que a igreja não tenha a sua disciplina, ela tem, mas isso é doutrina? Aonde é que a gente pode pegar isso como doutrina? Não, são usos e costumes. Então, nós precisamos ensinar o que Jesus mandou, e o que Jesus mandou é doutrina, está na Bíblia. Então, modismos, tradições humanas, legalismo, que é se prender aos aspectos da lei, também o liberalismo, que é o outro polo, não é? Que nós chamamos também em teologia antinomismo, ou seja, contra tudo que é lei. Então, enquanto alguns se prendem ao legalismo, que tudo é lei, não é? O antinomismo ele diz, não tem lei nenhuma, pode fazer o que quiser aí, uma libertinagem total, porque Cristo nos livrou, olha o argumento, de tudo quanto nos prendia, hoje nós somos livres, não é? Então, não é assim. Mas nós precisamos ensinar o que Jesus mandou. E a EBD, irmãos, precisa ensinar a Bíblia, tá certo? Aqui a gente não procura ensinar outra coisa. As outras coisas a gente aprende nos outros locais, que tem capacitação para isso. Aqui o nosso foco é ensinar a Bíblia. Agora, é claro, observando os aspectos da vida, convergindo para o texto bíblico e, mais ainda, de lá do texto bíblico, convergindo para nossas vidas. Porque esse é que é o ponto importante. Tá certo? Mas há um segundo fator, que é ensinar todas as coisas que Jesus disse. Tudo. Nós devemos ensinar não apenas as coisas agradáveis da Bíblia, não é? O estudo teológico, mas inclusive as coisas que exigem um preço, né? Uma renúncia. Então, ensinar o Evangelho todo, a Bíblia integralmente. Até lá aqueles princípios do Antigo Testamento, que alguém disse, não, já passou. Não, ali existiam os princípios. A lei passou, mas o princípio fica. Então, nós devemos ensinar toda a verdade que para nós é a palavra, não é? É a revelação de Deus escrita a nós. E toda a palavra, e não apenas alguns textos, né? Existem alguns segmentos religiosos que os irmãos, creio que conhecem, que eles sulapam a Bíblia, né? Eles tiram, esse negócio aqui nós não vamos pregar, não. É como se não existisse ali na Bíblia, arrancam, né? Não tiram literalmente, mas dizem, isso aqui nós não vamos tocar nesse assunto, que é um negócio aqui que já passou, ou não nos interessa, não é? Mas é pregar toda a Escritura. E terceiro e último, irmãos, é ensinar a guardar. O texto diz, ensinando-os a observar, a guardar, ensinando-os a obedecer. A ideia de guardar aí é obedecer e praticar. Champlin, não é? Para os que são professores de EBD, os que se debruçam com comentários bíblicos, né? Russell Champlin, ele disse que nós devemos observar que o ensino precisa incluir os preceitos e os princípios do código de ética de Jesus Cristo. Jesus ele tinha um código de ética, e isso está bem exarado lá nas bem-aventuranças, tá certo? E naquilo que os evangelhos também abordam, que ele deixou claro, e também nas cartas do Novo Testamento. Então nós percebemos que esse ensinar a guardar é ensinar a não apenas saber, conhecer, porque nós, irmãos, não estudamos Bíblia apenas para conhecer, não é sabermos o conteúdo bíblico. Isso, quem sabe, tem gente que sabe até mais com a gente. Eu tive um professor universitário que ele sabia a Bíblia mais do que eu, né? Ele lia a Bíblia como ninguém, para pegar justamente aqueles despreparados, né? Para poderem discutir Bíblia. E se você não estiver preparado, não vá nessa, vá se preparar e vá, então, ter os argumentos bíblicos. E se for algumas questões que não é o caso da gente estar tratando num ambiente, quem sabe até acadêmico, ou para uma pessoa que ela não vai entender aquilo. Então, é melhor, muitas vezes, não tratar esses assuntos, não é? Então, esse ensinar aqui a guardar é mais do que saber. Conhecer a Bíblia é bom, mas é saber para formar, saber para transformar. Aqui tem muito de pedagogia, né? De paideia, né? Muito. É formar, ensinar para formar. Nós deixamos claro isso porque
não é o saber da Bíblia pelo saber, mas é o saber, e com o saber eu posso transformar as minhas atitudes, eu posso formar, eu posso colocar no meu coração e praticar. É aquilo que, vezes por outra, nós estamos colocando aqui, não é? É colocar em nossa vida aquilo que nós cremos, praticar aquilo que cremos. Amém, irmãos? É um cafezinho pequeno, mas tome ele, tá bom? Pegue ele aí, pode degustar nesses 3 pontos aí, porque ele é saúde para a nossa vida. E a Bíblia a gente tem como, não como Deus, a Bíblia não é Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós adoramos o autor da Bíblia, tá certo? O que inspirou, nós não adoramos Bíblia de hipótese alguma, mas a Bíblia é a palavra de Deus, e por isso nós damos ênfase, não é, na igreja, e já, ai de nós não podermos ter esse livro como nossa bússola.